Olá, esse é o canal do Bela Tchau. Eu sou a Angélica Guiar. Hoje é 17 de novembro de 2019 e eu tô falando aqui do Lago de Como, né, da região de Como, muito próximo de Milão, no norte da Itália, pertinho da Suíça, enfim. Se é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, seja bem-vindo. Para quem já assiste os outros vídeos, legal que você esteja vendo esse novo vídeo. Pois é, gente, vocês estão vendo, eu voltei para o escritório, né? Eu prometi aí um monte de vídeos e tudo mais, e a semana foi curta para fazer tudo, né? Eu até falei, não, vou mostrar para o pessoal que pode parecer blefe, né? Um blefe da minha parte, né? Que eu fico falando que vou fazer, mas, gente, eu não tenho familiaridade com tecnologia, né? Então, aqui eu fiz o meu marido, na última viagem, gastar um dinheirão, comprou uma GoPro para mim, uma câmera, né? Só que essa câmera eu descobri que para fazer em casa não dá certo. E como tem chovido muito, se vocês estão vendo aí nos jornais, aqui de norte a sul está chovendo muito na Itália, né? E inclusive Veneza nunca teve, né? Acho que nos últimos 100 anos, tanto uma água alta como está tendo agora, né? Ela sempre foi inundada, né? Porque Veneza nasceu dentro de uma laguna, né? Então a água sempre invade a cidade, eles até têm umas estruturas para você, se você estiver viajando em Veneza e se acontecer isso de acontecer uma inundação, né, a água tomar conta de tudo, eles têm até uns tapumes, umas coisas lá, como é que eu posso dizer, umas passarelas que eles colocam para você não molhar os pés, aí tem as lojas que vendem é, as galochas, as calças especiais, enfim. E aí eu fiz esses vídeos, voltando ao assunto, né? Eu fiz esses vídeos, mas por conta das chuvas ficaram uma porcaria. Eu falei, não vou publicar, né? Então, até eu dominar aqui a minha tecnologia, porque eu também tenho uma outra máquina que eu descobri um menino bem legal na internet, que ele ajuda a fazer vídeos caseiros e tudo mais, e ele está me ajudando, mas eu não vi todos os vídeos, então eu não vou passar o nome do menino ainda do canal, vamos ver se o negócio funciona mesmo, né? Mas ele deu umas dicas bem legais para gente que faz vídeo no YouTube, né? E depois eu tenho essa máquina que ele falou, a Canyon, que estava parada aí, porque a gente também sabe, dizem que para você usar uma máquina dessa, você tem que chamar um menino de 11 anos, entregar para ele o manual e falar, filho, me ensina aí como é que usa isso, porque o manual como diz, é tão tecnológico, específico, né? Não tem um linguajar lá técnico que a gente não domina. Eu, pelo menos, não domino nem eu nem meu marido. Então, estou indo aos pouquinhos, né? Mas ele falou que os vídeos com essa câmera fica bem legal, então eu vou ver se nos próximos, se eu consigo aí antes do Natal colocar em prática os vídeos com essa câmera, porque ele disse que é a melhor que tem. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver o que que acontece, né? Apesar que eu também fiz o último, usei o celular, gostei bastante, só que a imagem fica pequenininha, né? Fica bem estranho, e para os vídeos eu acho do canal não funciona bem. Pois é, pessoal, tirando isso, né, o problema que está acontecendo aí, grave lá em Veneza, que a água dominou tudo, nós estamos aqui, né, num outono bastante frio e chuvoso. E olha que ano passado eu conseguia ficar lá na varanda, que eu tenho uma varanda bem grande aqui no apartamento, que eu tenho as minhas plantas, as minhas ervas aromáticas. Então eu conseguia ficar nessa época do ano, até novembro assim, eu conseguia ficar. Agora eu preciso tirar as coisas do verão, porque foi muito atrapalhado, nós viajamos, né? E tá tudo lá ainda. Então eu tirei um pouco ontem, né? E tenho que arrumar o balcão. Daqui a pouco tá Natal aí, chega o Natal, você vê, o ano passa e esse tempo horrível na Itália, né? Em toda a Itália, né? Tava olhando ali na Sky, a Meteo do mundo, né? Na Europa, a maioria das cidades europeias também está chovendo. Se você mora em alguma cidade
europeia, você está passando o mesmo que eu estou passando, apesar que subindo é sempre, né, mais raro o sol e tudo. Pois é, eu estava pensando no que falar hoje com vocês. Vou dar um stop, eu estou parando um pouquinho com a política, porque depois da soltura do Lula veio tanta coisa, emergiu tanta coisa que eu estou digerindo ainda, né? As pessoas falam de lá, falam daqui, você que mora fora da Itália, do Brasil, você tem que levar um tempo para poder, né, reassumir tudo. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? Continuo com aquele livro maravilhoso, né, que eu já falei para vocês da última vez, deixa eu pegar ele aqui. Ai, deixa eu ver. Do Luca Ricoff, né? Estou lendo ainda, tem umas coisas bem legais, né? Tô falando do mercado de trabalho, que eu já notei que é o que mais importa e mais interessa para quem está querendo morar na Itália, mas olha, posso dizer que vai de mal para a pior, né? Então tem aí uma situação que ele coloca a lente, né, de aumento e tenta explicar, né, sociologicamente o fenômeno. E isso dá um vídeo inteiro, eu não vou falar disso hoje. Também tem um outro livro que eu vou preparar para essa semana que vem, a Itália e a sua história. Se você está morando na Itália, eu aconselho você comprar esse livro. Ele é um professor de literatura, de política. Ele é inglês, mas os avós, bisavós eram italianos. E ele casou, ele teve um filho, nasceu em Milão, ele vive em Milão. Esse é um professor de Bristol, na Inglaterra, e ele escreve muito legal sobre política, sobre um quadro. Por que eu falo tudo isso? Porque é importante. Se você vai morar num lugar, você tem que saber, né? Eu acho assim, eu preciso saber aonde eu tô. Senão me sinto falta de ar. Então eu tento, né? Tantas vezes, por exemplo, meu marido me falava algumas coisas, mas eu, pela minha curiosidade, eu queria entender. Eu falava, nossa, porque tem né, as sandices brasileiras você já conhece, né? Vivi a maior parte da minha vida no Brasil, então eu já sei do que acontece. Mas na Itália tudo é novo, né? Já são quase 20 anos de Itália, mas eu aprendo uma todo dia, né? Não basta uma vida, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu vivo, eu sei tudo. Eu acho assim, eu não sei nem tudo do Brasil, imagina do exterior, né? Imagina da Itália. E a Itália tem uma história bem, né? São 3.000 anos de história. A história contemporânea é muito complexa, né? Não é para amadores. Não é para amadores, pessoal. Então, eu vou começar, que nem o projeto de continuar os vídeos ainda com falando da minha experiência, né? Que mostrando, né? Até eu falei, que nem as minhas amigas no Brasil, tem algumas amigas que falam assim: você tem um vídeo no YouTube, você tem um canal e tal, você dá a receita? Porque eu cozinho, modéstia à parte, eu cozinho muito bem. E cozinho italiano também. E aí as pessoas falam, você vai dar receita, Angélica? E eu fico pensando, meu Deus, às vezes de vez em quando eu brinco no Facebook, preparo alguma coisa, tiro foto e posto lá, todas aquelas coisas que todo mundo faz, né? Mas nunca no blog, não gostaria de ter um blog de gastronomia, não gosto, eu acho que esse daqui tá bom, se eu misturar um pouquinho, acho que fica bem legal, né? E hoje eu queria dizer da minha experiência, né? Da minha experiência que eu prometi no outro vídeo, na minha experiência de voluntariado, né? Porque chega uma hora, você fala assim, que nem eu, né? Que já estou chegando, né? Numa certa idade, já sou uma avó, então já tenho dois netinhos, a Melissa e o Pedro. Então chega uma hora da tua vida que você quer, né? Passar uma régua e tirar somas, né? E saber o que você fez, né, da tua vida, né? Eu, morando na Itália, gente, é muito complicado. Eu queria muito, né, tem associação, mas mesmo a associação é difícil, não é uma coisa fácil, porque tudo que eu faço eu cuido muito, porque eu já tomei uma experiência no passado que não foi muito gratificante, né? Tive problemas com uma pessoa que prestou serviços para
para a associação e essa pessoa fez uma causa e tal e não foi legal. Então, eu me movo de uma maneira, né? Me movimento de maneira bem lenta na Itália, porque eu tenho medo mesmo, sabe? Assim, tenho mesmo, porque aqui tem o pessoal que não trabalha e mais trabalha a cabeça para dar golpe nos outros, e isso é uma realidade também. E aí, quando você vê estrangeiro, aí acha que é mais fácil ainda, né, dar o golpe, que a pessoa não está sabendo, é ingênua, né? Todo mundo pensa que o estrangeiro é igual ingênuo, né? Ou desconfia, diz não presta, né? Só de olhar estrangeiro não presta, ou se não é ingênuo, vou ver se eu aproveito alguma coisa, né? Dificilmente, isso estou falando de Itália, né? Dificilmente vem uma coisa assim de igual para igual, de troca, muito difícil. E isso não é falar mal, isso é uma realidade, pessoal. Você tem que fazer conta com isso, né? Então eu me movimento e tal. Mas uma coisa que me incomodava muito era o fato de querer fazer uma experiência no voluntariado. Então, procurei uma associação, né? E o que essa associação faz, né? Eu falei, vou para o extremo. Eu vou procurar aquela associação. Quem cuida de animais já tem bastante gente, quem cuida de crianças tem bastante gente, quem cuida de velhos já tem bastante gente. E quem eu vou olhar? Tem um amigo do meu marido que é médico, que aqui na região abriu uma associação. O que é isso? A associação dele, né? Ele abriu um hospice. Que coisa é um hospice? É um lugar onde as pessoas com doença terminal são tratadas de modo gratuito com curas paliativas. E o que isso quer dizer? Porque às vezes a pessoa fala, recebe o diagnóstico de uma cura, de uma doença, um câncer. Mas ninguém sabe, os médicos falam, né? Olha, você não está reagindo, não está reagindo ao tratamento. Então, não tem mais nada que eu posso fazer, que a medicina pode fazer para você. Aí, quando o médico dá esse diagnóstico, entra o hóspice, que eles dizem, não é que não tem mais nada para fazer, tem muito a fazer ainda, enquanto tem vida, essa pessoa tem que ser assistida. Então, tem curas paliativas. Essas curas é para aliviar a dor do outro. Então, nesse hóspice, as pessoas entram e são tratadas com muita dignidade e respeito, coisa que às vezes elas não tiveram na vida inteira. E aí eu não quis procurar o amigo do meu marido, que é aqui da cidade, porque eu falei assim, não, vou procurar uma coisa diferente, vai pensar que eu estou querendo só passar tempo, não sei. E ele é até dentista também, já curou do meu dente, mas só que não é um bom dentista, não. Ele é uma excelente pessoa, mas não é bom dentista, não. Enfim, isso dá um outro. Já falei dos dentistas na Itália, mas enfim. Mas ele é uma pessoa assim, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que faz o bem. Então ele abriu esse hospice e trabalhava com doentes terminais de AIDS, né? Então ele dava assistência, né? Então esses pacientes vão para essas casas, né? E são tratados com curas paliativas, né? Então você não vai ser curado da doença, mas você vai receber tratamento para diminuir a dor, né? Você vai ter, nesse hóspice, não é do amigo do meu marido, mas desse de Milão, é uma estrutura que não parece um hospital, ninguém usa roupa de enfermeiro ou de médico. Se a pessoa está num quarto, pode trazer o cão e o gato, pode trazer os quadros, a família, um amigo pode ficar com você, não tem horário de visita. Então, aí você fala, mas para que serve isso? Para que serve isso? Para dar dignidade para as pessoas no momento em que tanta gente diz, não tem mais nada, fica esperando a tua morte, né? E você não sabe quando vai morrer. Aí é que tá. Nesse intervalo, quando a pessoa recebe um diagnóstico desse até o momento da morte, você não sabe quando é que você vai morrer.
Então, e o que que acontece? Vai enterrar a pessoa viva? Não vai. Foi o que aconteceu com meu ex-sogro no Brasil. Ele teve um câncer de esôfago e aí ficou, né, a família revezando. E aí o médico falou 6 meses e foram 6 meses justo, justo. Então no final ele não falava mais. Aí os filhos, 5 filhos, aí um não podia olhar porque trabalhava, o outro porque morava longe, o outro. Aí foi meu ex-marido e a filha, a outra, a irmã, cuidar do pai noite e dia, revezando. Ele com 3 filhos, 2 empregos, passava a noite cuidando do pai, fazia a barba do pai, cuidava do pai. Ele foi assistido até o último momento. Depois eles não tiveram coragem, aí saíram, deixaram no momento da passagem, né, no momento que ele morreu, ele ficou sozinho. Por quê? Porque a família não estava preparada para aquele momento. Não estava preparada. Inclusive, por essa experiência e por uma outra também que eu tive, que no final eu que tive que cuidar do meu sogro quando morreu, eu e um cunhado, né? Um cunhado dele, né? Nós dois, eu nunca pensei na minha vida que eu ia cuidar de uma pessoa morta, né? Mas com muito respeito, nós lavamos, vestimos e tudo mais, né? Isso que faz Antigamente era assim, pessoal, era a família que cuidava de tudo. Hoje tem as agências funerárias, né, que fazem esses serviços e tudo mais, mas há uns anos atrás, 20 anos atrás, não era assim. 20, muito mais do que isso, estou falando de quase 30 anos. Então, aí vocês falam, ai, que macabro isso, mas isso faz parte, a morte faz parte da vida. A minha avó dizia, a única certeza de quem está vivo é que vai morrer. Então, eu sou muito, né, muito consciente dessas coisas. E todo mundo vai morrer um dia. Minha avó dizia também, minha avó era cheia, dava para escrever um livro também dos modos de dizer dela. Ela falava assim: ninguém vai ficar para semente. Ela falava: ninguém vai ficar para semente. E que Deus dê para todos nós uma boa morte, minha avó dizia. Reza para ter uma boa morte. E isso também está no Pai Nosso, né? Que a gente pede, quando você reza, você pede para ter uma boa morte, né? Se é possível, uma boa morte, mas você vai ter que morrer, né? Então, com 100 anos, 200, 300, né? Espero que vivam bastante, com saúde. E aí eu escolhi esse hóspice, né, em Milão, por conta da história também da pessoa que fundou, que ela conheceu uma pessoa, uma moça jovem, que teve um diagnóstico incurável de um tumor lá incurável, e ela falou: eu não tenho família, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Onde é que eu vou morrer? Vou morrer na rua? Aí ela falou: não, não vai morrer na rua, eu vou abrir esse hóspice, que já existe, né? Se você for procurar aí na internet, tem no Canadá. Eu não pesquisei no Brasil, não sei se essas estruturas com essa denominação existe, mas deve existir alguma coisa parecida que dá gratuitamente assistência às pessoas. Aí, pessoal, o que que eu fiz? Aí escrevi, isso era antes de sair, acho que em junho eu mandei um e-mail para a associação. Aí eles me chamaram antes de eu viajar, falaram: a gente quer fazer uma entrevista com você. Aí eu fui. Eu fui, acho que foi em junho, ou agosto. Falei com as voluntárias, as chefes dos voluntários: Angélica, por que você quer fazer esse tipo de trabalho? Você sabe que é muito difícil. Eles abriram agora também até um hóspice de criança, para crianças, né? Crianças com problemas, que já nasceram com problemas, com doenças crônicas incuráveis, ou crianças que têm tumor. Tem bebês que desenvolvem um tumor, né, um câncer na barriga da mãe. E é uma coisa muito forte, pessoal. Eu falo, mas eu fico, né? E aí quem pensa, você tem que ter coragem? Eu falei, eu não sei se eu tenho coragem. Fui muito sincera. Eu falei, não sei se eu tenho coragem, né? Porque uma coisa é você falar, outra você quer fazer, né? Eu tô começando do extremo. Eu falei, vou procurar um voluntariado no extremo,
coisa que pouca gente, eu pensei, né, que pouca gente fosse disposta a fazer. No dia que eu fiz a entrevista, tinha mais 4 voluntárias. Ai, Angélica, que tal? Ai, tudo bem. Ai, tá bom. E você quer passar? Depois teria que ter ia ter uma outra entrevista, 3 entrevistas no total. A segunda seria com psicólogo e a terceira seria para você já começar a fazer o curso, que o curso duraria 3 meses. Começaria em novembro agora e iria até fevereiro do ano que vem, janeiro, né? É, janeiro, um pouco mais, janeiro, fevereiro, 3, 4 meses de curso obrigatório por lei, em todo o território italiano, você tem que fazer esse curso, né? Para saber como se move, como não é, né? Porque a pessoa, quando está doente, eu estava lendo, né? Alguns depoimentos, até um movimento brusco pode assustar. A gente está falando de pessoas com estado de fragilidade no último, que todo mundo pode passar, um membro da tua família pode passar, batendo na madeira, que dê muita saúde a todos nós. Mas eu falei assim, vou fazer, né? Vou passar vou fazer essa prova e vou ver se eu sou capaz ou não, como se diz em italiano, de que pasta sono fatta io, não? Se eu sou capaz ou não de lidar com essa dor, né? Já a corrida da carreira de saúde, porque não queria lidar com tristeza humana. É engraçado isso, né? Quando eu escolhi a carreira, eu falei, não, quero proporcionar, participar, fazer parte dos momentos felizes, de realização das pessoas, né? Aí fui estudar arquitetura de interiores, embelezar a vida dos outros, fiz festas, né? Então você vê, gozado isso, né? Os opostos, e agora resolver fazer isso. E olha que meu marido é médico e ele não lida bem com essas coisas. Engraçado, né? Ele podia ser mais frio que eu, mas certas coisas ele não quer nem ouvir falar. Eu começo a falar as coisas para ele, olha, você sabe disso, isso aí, uma doença assim. Ele, eu não quero saber. Parece piada, mas é verdade. Ele não gosta de saber muita coisa. Eu já sou mais, né? Eu vou atrás, eu quero saber, porque eu acho que atrás de cada experiência tem um aprendizado, né? E aí a gente é feito desse montinho de coisa, né? Então, quando você tá fora, eu falo, mas por que não faz no Brasil? Pensei, o Brasil tem tanta gente que precisa, mas eu não tô no Brasil, eu não posso ir pro Brasil agora. Eu fico me dividindo, tenho a minha família, agora vieram os netos, então eu teria que conciliar alguma coisa. Por que não ajudar alguém na Itália, né? Tem muita gente necessitada na Itália, né? Eu vi hoje o Papa falando na TV e são mais ou menos, em toda a Europa, são mais ou menos 22 milhões de pessoas pobres, na linha de pobreza. Na Itália tem 2,5 milhões, são 60 milhões de habitantes, né, um pouco mais, você faz aí o cálculo. Parece pouco, mas é gente que precisa de ajuda para comer todo dia, né? E esse voluntariado, para mim, eu achei que seria interessante. Aí, conclusão, aí a menina resolveu passar, falou assim, vou te marcar, legal, vou te marcar uma entrevista com um psicólogo, aí na outra semana, eu falei, não, mas eu vou para a Espanha, passei quase um mês na Espanha, ela falou, não tem problema, quando você voltar. Aí eu viajei e fui para a Espanha. Aí eu passei na Espanha lendo a respeito dessas experiências de voluntariados extremos, com curas paliativas, como não é a vida do doente. Aí fui parar até no espiritismo, né? Encontrei gente maravilhosa. Tem um médico espírita que ele se chama, deixa eu ver se eu lembro, Paulo César Frutuoso. Se você puder achar os vídeos dele na internet, é uma lição de vida. Ele é médico, cirurgião, trabalha com câncer, com oncologia no hospital, né, dá aula na Universidade do Rio de Janeiro, em 2 universidades, me parece, e é médico no Hospital do Rio de Janeiro também. Vai olhar que o trabalho dele, essas duas coisas, ele é um cientista espírita, ele se denomina così, né? Se define desse jeito. Então, você vai ver o trabalho dele, porque no final
tem muita coisa a ver, né? O que ele fala, que nem tem um livro tibetano dos mortos, que fala muito da passagem, né, do momento da passagem. Então, são muita coisa que, muita informação que se cruza em muitas religiões, né? Muitas religiões. Então, ele fala e ele diz que é uma associação espírita que ele faz parte, que tem padres católicos, né? Você sabe que a igreja é muito esotérica, né? Então tem tudo isso, né? E aí eu passei todas as férias de assim, entre prazer e dor, né? Me preparando, assim, achando assim, será que eu tô fazendo a coisa certa e tal? Aí fui, né? Esse vídeo tá ficando longo, mas eu vou tentar encurtar um pouquinho. Se vocês depois quiserem saber mais, eu faço um outro vídeo contando detalhes. Aí eu passei, durou, né? As férias, voltei, passei, mandei um e-mail para elas e elas marcaram. Na semana seguinte eu fui e fui assim preparada, né? Passei na entrevista lá com o psicólogo, que ele até falou: eu tenho 4 amigos psicólogos aqui em Milão, os 4 são de São Paulo. Aí, ó. Aí eu pensei: ó, uma boa profissão ser psicólogo na Itália. Mas eu conheço um do Rio Grande do Sul que era ótimo, que foi embora, não conseguiu nada, mas enfim, esses 4 parece que estão bem, né? Aí ele me fez umas perguntas, ficou mais interessada no meu, por exemplo, no meu casamento, se eu tenho saudade dos meus filhos, do que se eu sou uma psicopata, se eu sofro, se eu tomo algum remédio. Eu achei muito engraçada a entrevista, muito engraçada, porque e ao invés dele investigar os meus traumas, né, de repente eu tenho traumas, não, ele quis saber se eu tenho muitos amigos e não sei o quê. Aí no final, escrito lá: mas você mora fora de Milão? Eu falei: moro quase 40 minutos, 50 minutos para eu chegar de Milão até aqui. Não, você tem que sair de carro, eu teria que sair de carro com o meu carro, com a minha gasolina, né? Rodando, né, todo Milão e a Grande Milão, para fazer tudo do meu bolso e, né, pelos custos que não seriam diferentes, né? Ele falou: é melhor eu te indico para uma outra que tem um hóspede numa cidade mais próxima. Em conclusão, ele não deu em nada, né? Você vai ser muito feliz lá, você vai ver. Aí eu fiquei, né? Porque eu já estava, né? Na minha cabeça eu tinha montado todo esquema, né? Eu vou trabalhar aqui, né? Gostei muito das meninas que fizeram a entrevista das outras voluntárias. E eu estava já, né? Já tinha viajado. Eu falei, na minha cabeça eu já estava trabalhando lá fazendo voluntariado. Aí liguei para outra que ele me indicou. Não, fala no meu nome, deu o nome dele e tudo. Aí liguei, Mariano Comense. Aí liguei a Arca. Não, porque agora já começou o curso, só daqui é bimestral. Então imagina, uma coisa daqui 2 anos nem sei, né? Pode ser que eu nem tô viva, esperando que de sim, né? Batendo na madeira, mas daqui 2 anos, aí depois eu te mando para uma outra, aí ficou um barril, né? Eu te mando para uma outra, aí eu mandei, quando começar eu te ligo, então não dei nada, aí foi uma bola de sabão, né? Uma bolha de sabão, acabou. Aí eu descobri, fui olhar na minha família, e eu falei assim: olha, eu vou cuidar das pessoas da minha família. Tenho algumas pessoas em dificuldade na minha família. Eu falei: sabe de uma coisa? Esse é o voluntariado. Vou cuidar das pessoas da minha família. E aí acho que eu já vou estar fazendo muito. E é isso. Então, se você estiver morando fora e não conseguir fazer uma experiência de voluntariado, mesmo à distância, adota uma pessoa lá da tua família que está precisando, né? E dentro do voluntariado, eu descobri que não é só dar dinheiro, gente. Às vezes você tirar a pessoa daquela rotina horrível que ela está vivendo, ela só quer tomar um café. Eu fiquei impressionada com o depoimento de uma pessoa, uma moça jovem que tem filhos e tudo, e ela está falando: eu tenho um diagnóstico de uma doença, de um câncer incurável, e ela contando: eu não falo com meu marido, a gente não fala da doença, a gente vive como se fosse uma vida normal, mas ela está esperando, né? Ela está vendo que as forças estão indo embora, né? Aí ela liga para os amigos desapareceram, porque a dor é tão grande. Eu acho que não é porque a pessoa é ruim, mas às vezes a pessoa não sabe lidar com a dor do outro, né? Aí prefere não fazer de conta que não vê.
E aí ela liga e ela só quer ouvir a voz da pessoa e falar de coisa que não sabe, tem necessidade como eu posso dizer, tem necessidade de normalidade daquilo que, né, você quer fazer todo dia, todo dia, todo dia. E, não, e assim te afasta, se é inevitável, né? Te afasta um pouco. Olha que coisa maluca, mas é um assunto bem delicado. Eu não sei se talvez muita gente não chegou até o final porque não aguentou, achou macabro esse vídeo macabro e tudo mais, mas isso é vida, gente. E quem tá vivo, né? A única certeza é que a gente vai morrer, esperando que todo mundo viva bem e viva feliz, né? Então é isso, eu queria contar essa minha experiência. Não desista, né? Eu não vou desistir, mas não agora. Agora eu vou cuidar de algumas pessoas frágeis dentro da minha família, vou dar mais atenção para eles, que eu acho que eu sou muito pele, né? Eu acho que Deus está falando alguma coisa lá em cima. Então eu tenho algumas pessoas em situação bem precárias no Brasil, então eu vou cuidar delas, né? Então tá bom, gente, era esse meu recado. Não sei se você gostou ou não do vídeo, mas enfim, beijo grande, até a próxima.